Pode se assentar, por favor. Estamos aqui neste sábado para falarmos sobre escravos das circunstâncias. E para você que não me conhece, meu nome é Marcelo Firmino, sou teu servo em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para nos servir da palavra do Senhor. E eu creio que você, como eu, um dia fomos encontrados como escravos que não tínhamos valores, mas pelo sangue de Cristo, na cruz do Calvário, nos resgatando, nos comprando, nos deu o direito de sermos filhos de Deus, amém? Então vira para o seu irmão, você filho, você filha. Mas assim, diga para ela, olha para a pessoa que está do seu lado, pode olhar, sei que você já veio de casa, já dormiu com essa pessoa, se você é casado ou não, mas olha para ela e fala, você é filho, e como filho, você é livre, e tem a herança, receba em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu já quero ir direto ao assunto que nós vamos tratar, mas eu preciso de luz aqui nos meus olhos, porque não estou mais com 20 anos não. Se alguém puder me dar luz aqui para mim poder ler aqui, se vocês quiserem apagar de trás, vocês apagam, porque o tio aqui já passou dos 45, então eu não consigo ler mais no escuro, amém? Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 13, eu vou lhe contar uma história de um homem que foi escolhido por Deus, e por uma mulher que foi escolhida por Deus para gerar um filho, que viria a ser o libertador de Israel. E a gente sabe que toda a trajetória do povo de Israel, que veio desde Abraão, quando Deus fala que ele seria bendito, todas as famílias seriam benditas através de Abraão, essa mesma promessa se repete para Isaac, mas também Deus disse para Abraão que o povo dele ficaria escravizado. E aqui no livro de Juízes nós vemos a história que eu quero ler com você. Quem já achou Juízes capítulo 13? Diz assim, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Amém? No versículo 8, então Manoá orou ao Senhor e disse-lhe, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, nos ensine o que devemos fazer ao menino quando ele haver de nascer. Amém? Dá uma pausa aqui que eu quero conversar um pouquinho sobre esse capítulo, entre esses versículos. O anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e disse que ela daria à luz a um filho, que ali estaria terminando a sua esterilidade. E então ela vai para a sua casa e conta a Manoá que o anjo do Senhor, um homem, tinha aparecido com a semelhança de anjo, e que disse que ela daria à luz a um menino, e que ele não seria dado a vinho, bebidas fortes, e ele seria nazireu de Deus, que ele não poderia cortar o cabelo e tal. E Manoá ficou meio no ar, né? O que nós vamos fazer com esse menino? Como nós vamos proceder? E então ele ora novamente para que o anjo do Senhor voltasse, lhe apresentasse a eles novamente, para que ele pudesse entender como eles iriam ensinar aquele menino, se proceder da forma que o anjo de Deus tinha contado para a mulher de Manoá. E o anjo lhe volta novamente e disse, tudo que eu disse para a mulher, isso será feito. Então estava ali o anjo diante deles, e eles oferece ali um sacrifício ao anjo do Senhor, e o anjo mostra para ele, mas eu quero prosseguir ainda um pouquinho no versículo 17 do capítulo 13, que disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honramos, né? Ele faz uma pergunta, e o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que és maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, ele oferece ali um sacrifício, para que cumprisse ali todo o ritual que era feito naquela época. Mas no versículo 24 disse assim, depois teve esta mulher um filho, que pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitar, e quando
de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoar e Estol. Então aqui ele já tinha nascido, já tinha crescido, e o Espírito de Deus levava ele para o território do inimigo. Então Sansão foi crescendo dentro de tudo aquilo que Deus tinha falado com seus pais. Porém, Sansão, ele começa a ver outras coisas que levam ele a viver uma vida escravizada por consequência da sua desobediência. Deus fez uma promessa para mim e para você, amém? Mas para essa promessa se cumprir na nossa vida, nós precisamos entender, para que se cumpra uma lei tem que haver uma obediência. Não existe cumprimento de lei sem obedecer, não existe retorno sem obediência. Deus não faz nada sem que requeira de nós uma obediência. Tudo que você quer nessa noite é que Deus lhe abençoe, que Deus faça da sua vida aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou. Mas para que os seus sonhos se tornem realidade, você precisa entender que existe uma lei, e essa lei ela precisa ser cumprida. E quando nós cumprimos a lei, tudo é favorável às nossas vidas. E por isso aqui nós estamos vendo um homem que já estava crescido diante da promessa que Deus tinha feito aos seus pais. Eles conseguiram até aqui então conduzir Sansão de uma forma como Deus tinha preparado. Mas no capítulo 14 começa já Sansão misturar as coisas. Ele começa a se envolver com aquilo que não era para se envolver, que existia uma lei, uma ordem para que o povo de Deus não se misturasse com o povo pagão. E aqui nós estamos vendo já o oposto, o contraste de tudo aquilo que Deus tinha falado para os seus pais estava sendo o oposto. Então isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade nas nossas mãos, nós temos o discernimento pela palavra, mas o que gera no nosso entendimento às vezes nos faz discernir coisas que não vai nos levar à vitória, nos faz entrar em situações complicadas, e acabamos, depois de sermos livres, entramos em prisões e nos tornamos escravos de circunstância, e que às vezes essa circunstância que nós vivemos, não só nós sofremos, até muitos dos nossos familiares, muitos dos nossos parentes passam a sofrer as consequências das nossas ações e das nossas atitudes. E aqui nós vamos começar a entrar nessa história. O povo de Deus que receberia um libertador, que seria Sansão, agora começa a viver outra vez aquilo que tinha acontecido no passado. E isso nós temos que trazer como reflexão sobre a nossa vida, para que venhamos entender em que ponto nós estamos na nossa estrada, na nossa caminhada, em que nível nós estamos vivendo diante de Deus espiritualmente, e qual é a situação que nós podemos melhorar, porque nós estamos aqui porque precisamos melhorar, amém? Porque senão já estaríamos no céu ou estaria em outro lugar. Mas então eu quero ler com você no capítulo 14, que diz assim, ó: E desceu Sansão a Timate, acho que é o nome, e vendo ali em Timate uma mulher dos filisteus. O que ele viu? Ele já viu uma mulher. E essa mulher, ele subiu e declarou aos seus pais, seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher das filhas dos filisteus, e agora, pois, tomai-a por mulher. Ele deu uma ordem que tomasse uma filisteia como mulher dele. Então aqui, o que a Bíblia já tinha dito lá atrás? Que ele não poderia se envolver com nada que fosse impuro. E esse povo filisteu eram os inimigos do povo de Israel. Então quando nós tomamos decisões que está oposto àquilo que o Senhor nos ordena, nós começamos a andar na contramão da vida. E o vento, em vez de soprar favorável à minha vida, à sua vida, começa a soprar o contrário. E muitas das vezes nós queremos chegar diante do Senhor e colocar situações e dizer: Senhor, mas a tua promessa sobre nós não vai se cumprir. Como que uma promessa vai se cumprir se eu quebrei as regras daquela promessa? Então Sansão, ele diz: toma como mulher para mim. Porém o seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, e nem entre os teus e o meu povo, para que tu vais e toma como mulher dos filhos. Por que tu vai e toma como mulher as filhas dos filisteus, daqueles que incircuncisos? E disse Sansão ao pai: toma esta, porque ela agradou aos meus olhos. Quando a pessoa se torna uma pessoa cega, obstinada a fazer aquilo que é errado, não existe palavras que às vezes possa convencer essa pessoa, porque ela já determinou no seu coração que ela vai fazer.
Então o seu pai disse, olha, a sua mãe disse, por acaso não tem mulheres no nosso meio que você possa se casar? Por que você vai buscar entre os inimigos nossos aquelas pessoas que nos fizeram tanto mal? E ele, contra tudo aquilo que tinha sido recebido como promessa ainda, nem era gerado na sua mãe, como o anjo do Senhor apareceu, agora aqueles ensinamentos que os seus pais lhe deram, de nada adiantou. E às vezes também acontece isso na nossa vida. Chegamos na casa do Senhor, recebemos a palavra da salvação, a palavra da libertação, a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Sabemos que nós não devemos mais viver de forma como nós vivíamos antigamente. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que tinha vício não usa mais daqueles entorpecentes. Aqueles que falavam palavrões não falam mais. Aqueles que roubavam não roubam mais. Então há uma sequência de ordenança para que nós venhamos alcançar do Senhor. Mas o tempo, ele é o maior inimigo do crente, porque às vezes nós nos acostumamos na casa do Senhor e começamos a olhar acerca do vizinho, o que tem do outro lado, o que tem de bom lá que eu poderia estar experimentando, o que eu posso estar deixando de viver na minha juventude, nesse tempo que eu estou na casa do Senhor. Foi isso que Sansão começou a imaginar na sua cabeça, e hoje também não é diferente. Muitas pessoas às vezes se chegam até ao Senhor, é transformada, ela é tocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera nela um desejo de crescer na presença do Senhor, e ela cresce até um certo nível, mas de um certo nível para frente, ela começa a olhar para as circunstâncias, para aquilo que atrai para aquilo que é atraente, para aquilo que satisfaz o seu ego. Sansão, ele queria satisfazer o seu ego, porque Sansão, ele tinha sobre ele o Espírito de Deus, ele era um escolhido. Você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus para manifestar a glória de Deus nessa terra. Então não deixa que nada venha ofuscar a glória do Senhor, e nem impedir que a sua visão ela seja ofuscada, ela seja ludibriada pelas fábulas, pelas más conversações, pelos maus costumes, porque o Deus que trabalhou no passado é o mesmo Deus que trabalha hoje. Amém, igreja? E nós precisamos entender isso. E Sansão, ele quebra todo o pacto que Deus tinha feito com seus pais. E às vezes nós trabalhamos de uma forma, caminhamos até certa distância, e depois nós paramos e começamos a entrar em caminhos que nos vai aprisionar a nossa vida. Às vezes você não está preso fisicamente, mas espiritualmente falando, muitas pessoas estão presas na sua mente com tantas coisas que vagueiam sobre a sua mente, que aprisiona ela. Às vezes ela consegue até vir à igreja, ela consegue participar de um culto, ela até consegue, porque o ambiente está preparado, aquela atmosfera espiritual, ela até consegue sentir a presença de Deus, mas o grande problema é quando ela chega lá fora, que os olhos dela começam a cobiçar as coisas que envolvem a vida dela, e ela acaba caindo, e ela vive de arrependimento e não consegue gerar dentro dela uma certeza, uma convicção de que o Deus que o salvou, que libertou, também é poderoso para guiar a sua vida lá fora. Mas é preciso ter obediência, é preciso ter uma decisão, para que você não fique aprisionado em sua vida, em áreas da sua vida que às vezes vai fazer com que você pague caro, e às vezes também que os seus familiares, as pessoas que convivem com você, pagam caro. E nós vamos acompanhando essa história aqui e vemos como tudo se terminou de uma forma trágica na vida de Sansão e na vida do povo de Israel, que contava com o libertador. É por isso que Deus, ele não conseguiu que o ser humano, nenhum homem, viesse cumprir o que ele cumpriu. Ele enviou os profetas, ele enviou os discípulos, mas nada disso valeu se não viesse Jesus na cruz e morresse por nós para pagar todos os nossos pecados. Mas porém, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo inteiro fosse salvo. E eu faço uma pergunta: o mundo inteiro está salvo? O mundo inteiro está salvo? Então não é todo mundo que está salvo, é preciso que pessoas se entreguem, pessoas que queiram sair da escravidão, pessoas que queiram se libertar, pessoas que queiram viver a essência de Deus. E nós vemos aqui no versículo 4, mas o seu pai e sua mãe não sabiam que vinha do Senhor,
pois buscava ocasião contra os filisteus. O que Sansão fez? Ele sai dali, ele pega um filhote de leão, ele mata ali, ele pega aquela mulher, ele casa com ela, faz tudo errado e causa uma desgraça no meio do povo de Deus. E seu pai e sua mãe estavam ali, não sabia que ele estava já junto daquela mulher. Aquele povo que era inimigo do povo de Deus estava infiltrado no meio do povo de Deus por causa de um homem que tinha sido escolhido. Lembra de uma coisa: Satanás não vai trazer ninguém lá do mundo sem nenhum propósito de tirar da sua vida a essência e a vontade de Deus que Ele tem para ti. Primeiro ele vai trabalhar a sua mente. Ninguém cai no pecado sem ser avisado. Ninguém entrou em uma porta de um bar e pegou uma bebida e tomou porque estava, não, aquilo já estava no seu coração. Sansão, ele tinha uma promessa, mas dentro dele não tinha sido gerado, porque não basta eu profetizar pela sua vida ou para a sua vida, se você não tomar aquilo como uma profecia e assumir a responsabilidade de viver aquilo que foi delegado pela sua vida. Sansão, ele levou a vida até então, deixa a vida me levar. Ele tinha poder, ele tinha uma força extraordinária. Muitos de nós às vezes adquirimos forças espirituais sim na nossa vida, através da palavra de Deus, através de conhecimento teológico, teórico. Deus se usa, mas muitas das vezes esse conhecimento ele vai te escravizar em uma situação que você não vai conseguir sair dali, porque você se aprisionou. Sansão, ele procurou o problema com as suas próprias mãos, porque ele sabia. E se ele cumprisse os planos de Deus, talvez não teria atrasado tantos projetos de Deus daquele povo no passado. Talvez pela nossa desobediência, por nós voltarmos aos caminhos que nos aprisionam, nós atrasamos a manifestação e o cuidado de Deus na nossa vida. Coisas que já deveriam ter acontecido na nossa vida ainda não aconteceu, porque nós voltamos de novo a servir a quem nós servíamos no passado. Às vezes não servíamos de uma forma como aparentemente é visível às pessoas, mas no nosso interior nós não queremos mais cumprir aquilo que foi delegado a nós, e a gente se torna escravo livre. Tem gente que está livre, mas está escravizada. Sansão, ele tinha liberdade, ele tinha autoridade, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, mas porém a partir daquele momento que ele se ajunta àquele povo, ele começa a perder a visão totalmente, e aquilo ele leva não só ele, mas como toda a sua casa, como todos os povos que estavam ali aos seus cuidados, que Deus tinha delegado esse poder sobre ele. Deus tem delegado poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos abençoar pessoas da nossa casa, transformar vidas que estão à nossa volta. Eu ontem estava em um culto familiar, na casa da minha irmã, um cunhado que há 51 anos na cachaça, na bebida, e a gente orando, clamando a Deus, e Deus o resgatou ele. Precisou levar ele a um estado de enfermidade para ele reconhecer Jesus, mas eu estava lembrando ele ali quantas coisas que ele fez no passado, que ele se arrependeu, e agora ele está querendo viver tudo novo na vida dele, porque ele entendeu que os 51 anos que ele viveu lá fora é incomparável com os 30 dias que ele aceitou Jesus, porque ele recebeu uma nova vida. Mas todos nós recebemos essa nova vida. Muitos já desde o ventre da mãe já nasceram no berço evangélico. Muitos aprenderam no caminho, na sua caminhada aceitaram Jesus e estão vivendo. Mas muitos que viveram, experimentaram, estão deixando aquilo que um dia aprenderam de lado e caminhando para caminhos que não vai trazer alegria, que vai ser caminho de dores e tristeza. E é isso que estava acontecendo com esse povo. Então Sansão, ele desceu ali com a sua mãe, e chegando, ele viu ali aquela mulher. Então o que ele faz? Ele se une àquela mulher. E quando ele se une àquela mulher, a Bíblia fala que quando uma pessoa se casa, ela se torna uma só carne e um só espírito. Você já leu isso na Bíblia? Então quando a pessoa se ajunta a alguém que tem um propósito diferente do seu, aquele mesmo Espírito que habita nela vai passar a governar a vida daquela pessoa. E o Espírito de Deus, ele não habita em lugares onde a presença não é totalmente que ele possa governar. Ele entra na vida de Sansão, mas Sansão traz para a vida dele e para o povo de Deus um outro povo que cultuava outro Deus e que não tinha a mesma fé. E ali começa a sua decadência. Começa as influências, como Paulo diz, as más conversação corrompe os bons costumes. E Sansão, ele fica cegamente apaixonado.
E ele casa com aquela mulher. No capítulo 15 fala que ele casa com essa mulher. Ele faz uma festa. Ele lança um enigma no meio daquele povo. E já se passava 7 dias e ninguém conseguia descobrir o enigma. E a mulher ali chorando aos pés deles. É assim que Satanás trabalha para escravizar alguém. Aquela mulher ali importunando: poxa, se você me ama mesmo, por que você está fazendo o nosso povo sofrer? Você disse que daria presentes, e agora nós vamos te dar. E Sansão ali, já aborrecido, porque ele já estava dominado, já estava aprisionado, ele conta para ela o segredo. E ela vai e conta para os seus parentes, o seu povo, e eles falam o enigma. Sansão fala que vocês só souberam porque a minha mulher te contou. E Sansão desce então, vai lá, mata 30 homens de outro povo e pega aqueles despojos e entrega para aqueles homens ali, e começa uma guerra. Às vezes, para você vencer, muitas pessoas tiram dos outros. Já está tão escravizada que ela não vê o mal que ela está causando na sua vida e na vida dos outros. Aqui Sansão, ele começa a lançar a maldição sobre o povo de Israel e sobre a sua vida. E nisso que aprisiona a pessoa no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não é visível como nós vemos no mundo físico. Sansão, ele estava pensando que era somente um povo, sim. Mas aquele povo, ele tinha um principado que dominava aquele povo. E aquele povo que tinha aquele principado, ele estava de olho naquilo que era do povo de Deus. Satanás está de olho naquilo que Deus tem para você. Mas ele não pode entrar e pegar com as mãos e arrancar. Ele vai arrumar uma estratégia para poder criar um laço e te envolver e fazer com que você caia. E depois você fica arrependido. E às vezes esse arrependimento que você tem, você não tem coragem de ser humilde o suficiente para chegar e pedir ajuda. E a pessoa acaba padecendo. Quantas pessoas que já padeceram, quantas pessoas deixaram de experimentar a glória de Deus por viver uma vida fora dos projetos de Deus depois de ter recebido a promessa. Essa é a história de Sansão. Seu pai e sua mãe se alegrou com a promessa, e agora vem a tristeza por ver a promessa se desviando da verdade. E assim Deus também é conosco. Deus fez uma promessa para o seu povo, enviou o seu filho Jesus para o resgate das nossas almas, e ele sacrificou o seu único filho na cruz do Calvário, dizendo: ele vai morrer por amor daqueles que vão confessar Jesus como o Senhor da sua vida. E se eles me buscarem, se eles se humilharem, eu vou fazer deles um povo diferente. Mas existia no meio, entre o povo de Deus e Cristo, Satanás. Jesus venceu na cruz, Jesus subiu aos céus, mas Satanás continua aqui na terra com os mesmos planos, com os mesmos projetos, para tentar de impedir que eu e você se encontrem um dia na glória com o Senhor Jesus. Mas eu creio que em nome de Jesus, tudo aquilo que aprisiona a sua vida, tudo aquilo que escraviza a sua alma, você vai declarar que nessa noite você vai ser livre para adorar o Senhor, para você experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus tem um projeto. E no capítulo 17, nós vemos, no capítulo 16, no versículo 17, perdão, nós vemos aqui, que quando Sansão, ele sai daquele laço que ele tinha se envolvido com aquela mulher, ele volta novamente a cair no mesmo laço. Os filisteus queriam prender Sansão, mas não tinha como prender Sansão, porque Sansão, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, e ele tinha muita força física, porque o Espírito de Deus habitava nele e dava essa força. E eles tentaram de todas as maneiras aprisionar Sansão para destruir o povo de Deus. Amarraram com corda. Quando os inimigos veio Sansão, o Espírito Santo veio sobre ele, ele rompeu com aquilo. E é assim que Satanás trabalha. Ele vai tentar de uma maneira, ele não vai conseguir êxodo, mas ele vai tentar de outra maneira para tentar êxodo da sua vida. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver na obediência à palavra do Senhor, você vai dizer: eu te repreendo, Satanás, para trás de mim, porque a minha mente é a mente de Cristo, e nada vai penetrar na minha mente a não ser aquilo que Cristo já gerou em mim. Porque Cristo gera no nosso coração sensibilidade para discernir o que é bom, o que é ruim. Então nós precisamos estar no propósito,
para que o Espírito Santo venha falar conosco e nós venhamos entender o que ele está falando. E Sansão, quando ele vai novamente, que ele vê aquela mulher Dalila, aqueles homens filisteus, eles contratam a Dalila, que era uma mulher bonita, e olha, nós vamos te dar dinheiro para você descobrir qual é o segredo dele. Eu vou abrir um parênteses. Nesse momento, muitas pessoas pagariam tudo para descobrir qual é o seu segredo. Por que você é essa pessoa tão determinada? Por que você largou a prostituição? E elas não conseguem entender. Então essas pessoas dominadas por um espírito das trevas, que elas vivem aprisionadas, escravizadas, elas não querem, não por si, mas o que estão nela, não quer que você seja livre, não quer que você avance na fé, não quer que você dê bom testemunho lá na sua vizinhança, não quer que você vive bem no seu casamento, não quer que você prospere no seu trabalho. Por quê? Porque a única maneira que ele pode paralisar uma pessoa é tirando dela a visão, é escravizando a pessoa. Porque se o Espírito de Deus se move dentro da sua vida, você vai avançando. Mas se no meio do caminho você parar e olhar as circunstâncias da vida, você acaba esfriando na fé, você acaba gerando em você dúvida, e isso sufoca tudo aquilo que foi gerado na sua vida. Por que vimos hoje tantas pessoas que talvez até começou na caminhada de fé junto com você, estão paralisadas? Por quê? Elas não conseguem mais romper dali para frente, porque elas estão escravizadas ainda. Elas precisam ser libertas, e só através de um coração aquebrantado, de um coração arrependido, que gera em nós um desejo de se aprofundar e mortificar a nossa carne, matar o desejo da nossa alma, para viver verdadeiramente o encontro com Cristo, para que as correntes não nos aprisionem, para que a nossa mente não seja escravizada. É preciso que venhamos ter esse coração aquebrantado, ter esse discernimento que eu sou livre, mas existe o meu inimigo, que ele está ao meu derredor tentando me tragar. E Sansão, ele não observava o mundo espiritual. O problema nosso é que às vezes nós achamos que conseguimos vencer tantas coisas, e às vezes até vencemos, mas ele vai tentar uma vez, vai tentar outra vez, 3 vezes, 4 vezes, até que uma hora ele vai encontrar uma brecha, uma janela, que ele possa simplesmente enfiar a unha, para ele ventilar, para ele soprar o seu vento das palavras negativas. As coisas não aconteceram na vida de Sansão da noite para o dia. Eu estou abreviando a história, porque o tempo é curto, para você entender como que os nossos inimigos, eles trabalham em prol de tirar a nossa paz, de nos aprisionar. Porque esse é o papel do diabo: roubar, matar e destruir. E o papel do Senhor Jesus, do Espírito Santo, é o quê? Trazer vida, e vida em abundância. Mas para ter esta vida e tê-la em abundância, nós precisamos soltar as ligaduras, tirar as ataduras que nos aprisiona, os desejos da nossa alma, que às vezes nos leva a desviar do propósito de Deus. Porque, como eu disse, ninguém peca porque não sabe. Erramos porque não estamos conectados com aquilo que aprendemos. Isso não tem problema. E daqui a pouco aquilo não tem problema. Eu costumo dizer que o nada a ver é primo do tudo a ver. Depois tem tudo a ver. Não tinha nada a ver. Sansão falou: eu quero essa filisteia, eu ordeno que traga para mim. Tudo bem. Ele tinha autoridade sobre o que ele estava falando, tinha que obedecer. Mas as consequências vieram logo. E não só ele pagou por aquilo. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, que ela não está mais com um boneco pendurado, não existe ninguém mais ali, ela está vazia, porque ela é o símbolo da nossa vitória. Porque naquele madeiro alguém foi clavado, alguém foi moído ali, foi transpassado uma lança, e ele gerou para mim e para você algo chamado liberdade. E essa liberdade, ela é tão livre que às vezes nós confundimos liberdade com libertinagem. Achamos que Deus é tão legal que Ele não se importa com as nossas atitudes, com as nossas ações. Ele se importa.
Ele vê detalhes da sua vida. Ele vê detalhes no íntimo da sua alma. Você acha quando o anjo do Senhor chegou até Manoá e disse, e conversou com ele, com a mulher, olha, esse vai ser gerado, esse é um escolhido. Esse não vai pôr bebida forte na boca, não vai beber vinho, não vai comer nada imundo, ele vai ser separado, porque eu vou fazer dele um libertador do meu povo. Porque a Bíblia fala que o povo estava escravizado, o povo estava aprisionado, mas não tinha ninguém que o libertasse. Foi preciso Deus enviar um anjo na terra e dizer assim, olha, vai gerar, ainda vai nascer. Deus quer gerar em nós libertadores, quebradores de cadeias. Quanto tempo leva para uma criança ser gerada, não é? 9 meses? Sim ou sim? Ou naquela época era 6 meses que a criança nascia? Eu não sei. Era o mesmo tempo. E quanto tempo a Bíblia fala Sansão cresceu? Teve o período do crescimento, do ensinamento. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos ainda lá no ventre. E aí Deus começa a trabalhar na nossa vida. E quando você entende, você reconhece verdadeiramente o Senhor na sua vida, você entende que você precisa se batizar nas águas, reconhecendo diante do povo, diante da igreja, que você não quer mais aquela vida. E aí você entra nos estudos, vai fazer lá os discipulados, começa a aprender sobre Deus, aquilo vai gerando em você uma fé. Daqui a pouquinho essa fé, ela gera em você em condições já de poder ensinar outras pessoas. Quanto tempo leva isso? Por isso que é preciso você seguir o passo a passo de Deus na sua vida. Sansão, quando ele chegou à idade que ele ganhou o discernimento, falou, agora eu sou dono do meu nariz, agora eu faço o que eu quero, porque ele descobriu a força que ele tinha, ele descobriu o poder que ele tinha. O problema maior que nós temos é como nós descobrimos o que nós podemos, e não o que Deus pode através da nossa vida. E aí nós somos escravos do nosso eu, nós nos tornamos escravos de nós mesmos, e o diabo aproveita disso e enche e infla o ego e leva a gente a tomar decisões que vamos chorarmos depois. E às vezes nós não percebemos isso. Eu confesso que eu não ia pregar sobre isso, eu estava com todo o esboço preparado em Gênesis capítulo 26, 27, 28, ia falar sobre Abraão. Aí quando eu pego a Bíblia à tarde, o Senhor me trouxe à memória a história de Sansão, e eu estou parafraseando, porque isso tem tudo a ver com o título que me comissionaram para falar sobre escravos das suas circunstâncias. Olha que circunstância que Sansão viveu, e olha a situação que ele gerou no meio do seu povo. Não pense você e eu que nós não temos uma importância no mundo espiritual para Deus e para o diabo. Deus quer te usar, Satanás quer te frustrar. Por isso que ele fala, eis que põe diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. E ele dá uma opção, escolhe a vida. Porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Mas ele não vai te tragar com uma facada, com uma punhalada, não, ele vai te tragar com coisas que chamam a tua atenção. Ele vai soprar coisas suaves nos nossos ouvidos, coisas que vai mexer com o nosso ego e que vai fazer com que a gente se esquece que tudo que está acontecendo aqui é pela glória de Deus. Se não for pela glória de Deus, se não for pelo Espírito de Deus, nada disso estaria acontecendo. Mas quando nós entendemos, o Espírito de Deus gera em nós esse desejo de avançarmos e conhecer quem é mais a Deus. E Satanás, cada passo que você dá para o reino de Deus, ele vai criar situações para tentar te paralisar. Ele não desiste, porque ele sabe que o fim dele já está próximo. E sobre mim e a sua vida há uma responsabilidade. E agora eu vou trazer essa responsabilidade para dentro da nossa casa. Uma responsabilidade de apresentarmos Jesus dentro dos nossos lares, apresentar Jesus no nosso trabalho, aonde quer que nós estivermos. Por quê? Porque eu entendo que quando eu era escravo do diabo, ele me pisava. De que forma que ele me pisava? Me fazia beber, me fazia para os bailes pelas madrugadas, me fazia ficar na friagem fazendo não sei o que nas discotecas. Eu estava escravizado. Agora eu encontro Jesus,
E aquele impacto que vem sobre a minha alma, quando eu entro na casa do Senhor, aquela angústia, aquela tristeza que eu sentia, aquilo dissipou, e aquilo me trouxe um desejo de conhecer mais a Cristo, e eu comecei a experimentar todos os cultos. Era culto de manhã, nos domingos, era culto meio-dia, à tarde, era culto à noite. Eu queria conhecer mais de Deus, porque foi gerado em mim, foi despertada em mim aquela luz que eu não via, que era o Espírito de Deus, que era a presença do Espírito Santo. E isso já se faz 30 anos. E cada vez mais eu quero avançar para esta luz. Cada vez mais eu quero quebrar as correntes que tentam me paralisar. Cada vez mais eu quero avançar para ajudar as pessoas a romper com as suas escravidões que estão geradas na sua mente, que talvez desde o ventre da sua mãe foi gerado isso dentro de você, que você não pode, que você é incapaz, você cresceu num lar inapropriado, onde havia brigas, onde havia vício, onde havia discórdia, onde havia tudo de ruim, mas você, Deus, para estar aqui, para você ser o libertador da sua casa, amém, igreja? Amém. Que tudo começa pela nossa vida. A palavra do Senhor diz que a salvação, ela vai começar pelos de casa. E nós podemos trazer isso para a vida humana também. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu pregar para milhares e centenas de pessoas e eu não conseguir gerar isso dentro da minha casa? Eu preciso quebrar os laços de escravidão também dentro da minha casa. Amém? Por quê? Porque você foi escolhido, escolhida por Deus. E Sansão, ele vê aqui a tristeza da sua mãe, o desapontamento dos seus pais, mas ele não se importa. Às vezes nós sabemos que estamos tomando decisões erradas. Nós nos importamos o que ele vai pensar de mim, porque o que eu estou fazendo vai agradar a ele, mas eu esqueço que estou desagradando ao Pai. E às vezes eu acabo caindo em laços, no laço do passarinheiro. Você sabe que para fazer um laço para pegar um pássaro, hoje não faz mais. Primeiro você serva ele. Você cria um lugar estratégico onde que você vai servar, vai lá botar uma fruta para ele, vai lá botar uma canjiquinha para ele. E ele se acostuma com o ambiente. E quando ele se acostuma com o ambiente, você vai lá e arma o pão, ou a rede, sei lá o que usa hoje, que eu não pego passarinho. E ele cai. E ele vai para a gaiola. Mas ele não está preso ali na gaiola, ele já estava preso antes, quando ele começou a ser servado. O inimigo das nossas almas, ele começa a nos observar de longe. E ele faz aquele panorama de 360. Ele olha, quem é o que eu vou pegar hoje? Qual é o próximo que está dando mole para mim? Qual é o próximo que está dentro da igreja, mas está com os pensamentos voltados lá para fora, lá no jogo do Flamengo? Ah, vocês viram, né? E a bênção está passando e você está desviando seu pensamento lá, sei lá para onde, por Uruguai afora. E o Espírito Santo está querendo gerar em você livramento, transformar no seu coração. Enquanto Sansão se apaixona por Dalila, e ele acariciado no colo de Dalila, a navalha passava nas suas tranças. Sansão não só perdia sua força, mas também perdia a sua comunhão com Deus, perdia o contato com Deus por causa dos seus olhos, por causa da sua vontade carnal. Que eu vou respeitar, não vou falar o quê, porque tem criança, mas você sabe que é adulto, porque existia um desejo obstinado em Sansão. Ele não podia ver uma mulher, e ali foi o ponto de fraqueza. Você acha que Satanás não ficou pesquisando qual seria o ponto que ele iria pegar? Ele sabe o ponto aonde que ele pode trabalhar na sua vida. Eu não costumo dizer que é ponto de fraqueza ou ponto forte, porque se você tem alguma coisa na sua vida que você sabe que você pode pender para aquilo, você vigia muito aquilo. Então Satanás, ele não trabalha no ponto fraco, trabalha no ponto forte. Talvez Sansão, até aquela idade, até ele ter o primeiro contato com aquela filisteia, ele vigiou muito, porque ele sabia do impulso da sua carne, sabia como estavam os seus hormônios aflorados. Mas chegou um momento que ele foi lá para ver, e quando ele desceu para ver, ele já subiu contaminado, já subiu preso, já subiu escravizado daquele espírito que envolveu ele,
Às vezes você precisa entender que ao pisar no território do inimigo, só em pisar você pode ser influenciado. E muitas pessoas, elas estão presas em lugares, em pessoas, e não conseguem entender por que ela não avança na sua vida. A partir desse momento que Sansão, ele deita com Dalila, ali já tinha defasado os seus pensamentos. Deus ainda era com ele, porque Deus é misericordioso, porque Deus sempre nos dá uma oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Repita comigo: Deus é um Deus de oportunidade. Aproveite, aproveite, agarre com as duas mãos, abraço, faça como Jacó, agarra com ele, luta com ele. Senhor, enquanto não me abençoar, não sairei, enquanto não tirar de mim esse desejo carnal, enquanto eu não for purificado, enquanto a minha mente não for transformada, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de fazer propósito de jejum, eu não vou parar de buscar, enquanto o Senhor não mudar o meu interior. Eu preciso matar essa carne, esse velho homem, essa velha mulher, que de vez em quando ela quer ressuscitar, que me leva para as prisões. Senhor, isso precisa ser morto na minha vida, precisa ser arrancado. Gera em mim, Senhor, um coração novo, um espírito inabalável. Eu preciso vencer, e Deus vai começar a gerar no seu coração, porque Ele ama quem tem um coração aquebrantado, Ele ama aquele que reconhece os seus erros e busca ser transformado, e busca ser restaurado. E eu creio que você está aqui hoje porque você tem um propósito, que tem coisa na sua vida que precisa ser arrancada, cadeias que precisam ser quebradas, corrente que está aprisionando a sua vida. Tem coisa que eu não posso nem falar, que o Senhor está me mostrando aqui que está acontecendo na sua vida, mas você sabe. Mas o Senhor pode te libertar hoje, o Senhor pode transformar a sua vida, o Senhor pode mudar o seu estado. Quando nós determinamos algo na nossa vida e acreditamos e chamamos Deus para dentro de nós, porque Ele está cercado em uma coisa, estar envolvido é outra. Agora está transpassado. O Senhor me deu uma revelação esses dias de madrugada, eu conversando com Ele meio sonolento, falo: Senhor, me faz te conhecer na profundidade. O que é isso, Senhor? E eu ali observando algumas coisas no meu pensamento, o Senhor falando comigo, eu falando com o Senhor. Ele falou: é preciso que eu entre dentro de você. É como se eu estivesse pegando as suas roupas e virando o avesso. E eu vou te limpar tudo que está dentro de você. Mas é preciso você ver com os seus olhos que há muitas sujeiras que precisam ser limpadas. Porque Jesus, Ele nos faz ver pelo espelho da sua glória. E eu fiquei maravilhado: Senhor, como isso vai acontecer? Ele falou: é só você ler o que está lá na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino primeiro. Quando você me pedir para o meu reino entrar dentro de você, então você vai conseguir ver as outras coisas abaixo do meu reino. Para você subir para o reino, você precisa sair do seu mundo. Porque Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. Primeiro, a vontade tem que ser feita aqui na terra como é nos céus. E como é a vontade nos céus? Para você descobrir a vontade dos céus, você precisa se livrar das ligaduras, das correntes, dos pensamentos impuros, daquilo que gera desejo na sua alma, que você sabe que esses desejos não são os desejos de Deus. Mas como vencer isso? Mergulhado, buscando, se submetendo. Venha o teu reino. Era isso que Sansão tinha que fazer. Ele tomou a glória de Deus para si. Ele tornou-se um homem importante, poderoso. Só que o poder que ele tinha na terra, ele perdeu a autoridade do céu. Nós não podemos perder essa autoridade dos céus sobre a nossa vida. A autoridade de Deus está descendo sobre a sua vida, para transbordarmos da alegria.
Oh, glória, tão maravilhoso, Jesus. E a Bíblia fala que ele entregou o coração dele para a mulher. Para quem você tem entregado o seu coração? Para quem você tem entregado as suas vontades? Ele entrega o altar de Deus a uma mulher que servia a outros deuses. E quando eu tiro do altar de Deus a presença dele, quando eu tiro do altar a oferta que é minha vida, eu fico vulnerável. Sansão ficou vulnerável. Ele ficou babão. Porque a sua sensibilidade, a sua queda por mulheres era mais forte do que o amor que ele tinha para com Deus. O que traria satisfação a ele era mais importante do que Deus iria fazer na vida dele, por ele, através dele, no meio do povo dele. O que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, é muito mais forte, muito mais profundo do que você imagina o que você pode ser para Deus nessa terra. Mas como eu disse, Satanás sabe disso e ele quer ofuscar a glória de Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus que todas essas forças das trevas, que todas essas perseguições espirituais que você vem vivendo na sua carne, na sua mente, a partir de hoje você seja liberta disso em nome de Jesus. E que você experimente o novo de Deus. Que você não endureça o seu coração e se perca como Sansão se perdeu. Você acha que conselho ele não recebeu? Claro que muitos conselhos. Quando alguém quer ir, está obstinado, fazer algo errado, que alguém descobre e fala: rapaz, não faça isso. Não faça, que isso vai lhe fazer mal. Não, mas eu vou fazer, porque eu me mando, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas pelo amor de Deus, você vai morrer. Não tem problema, que eu quero. Não ouve ninguém. Talvez muitos de nós estamos assim. Escutamos, mas não ouvimos. Escutar é diferente de ouvir. Escutei o barulho da moto, mas não vou ficar ouvindo o barulho da moto. Eu escutei. Agora o que eu estou ouvindo? É que Deus vai mudar a nossa história. Que Deus vai gerar um coração de carne, um espírito novo, para quebrar, para destruir tudo aquilo que impede a glória dele de se manifestar no meio do povo dele. Sansão então ele se envolve. E quando ele confessa que a sua força vinha das tranças, que ele era nazireu de Deus, ela vai lá, acaricia ele, faz ele entrar em profundo sono. Esse sono é o sono espiritual. É quando eu já não tenho mais força para ler a Bíblia. É quando eu já não tenho mais força para orar. É quando eu chego no culto, eu fico bocejando, eu estou cansado. O cansaço físico domina o meu corpo de uma maneira que eu não consigo assimilar a palavra. Eu venho ao culto, eu ouço a pregação, mas eu já estou contradizendo com aquilo que está sendo pregado. Eu não concordo, eu não aceito, porque aquilo já não entra mais na sua vida, porque você já está sonolento espiritualmente. E quando Sansão ele dorme no profundo, que eles tiram dele aquilo que Deus tinha dado a ele, e quando ela rapa fora, a Dalila vai embora, que os homens entram, quando ela grita: os filisteus vêm contra ti, fala: mais uma vez o Senhor me dá força. Ele já não tinha mais nada, e os inimigos pegam ele, levam ele para os filisteus e começam a fazer chacota dele, começam a zombar dele. Primeiro eles prendem ele, vazam os olhos, tira. Por que os olhos? Porque ele poderia ver alguém e pedir socorro. Tudo que o diabo quer é tirar a visão espiritual. Quando ele tira a sua visão espiritual, ele te acorrenta, porque você não está vendo mais o perigo. Você já não se importa mais se o perigo está vindo de cima ou de baixo. Não, eu tenho Deus. Uma vez salvo, sempre salvo. Como dizem por aí, já estou predestinado, então não preciso mais. Não, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu falo em novas línguas. Eu opero sinais e prodígios.
Mas aquilo já está, porque a autoridade que Deus nos dá, ela não sai para aquela situação não, mas a sua vida com Deus vai definhando, até que chega um dia que diz que quem tem telhado de vidro não joga pedra dos outros, né? Você vai contra Satanás e ele fala: é hoje que eu te pego, porque o seu telhado está de vidro, eu vou quebrar ele. Foi o que aconteceu com Sansão. Quando ele gritou mais uma vez, já era. E os inimigos vieram, amarraram, levaram para o templo dos deuses e lá zombavam dele. Um empurrava para lá, outro empurrava para cá. Ficou como se fosse uma peteca. E assim que o diabo tem feito com muitas pessoas que estão escravizadas. Às vezes ela não consegue perceber por que isso está acontecendo, mas a Bíblia fala que nós temos que considerar o nosso passado. Mas como nós vamos nos livrar disso? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, e eu termino. Paulo fala a respeito das tentações. Ele diz assim no verso 1 do capítulo 10: ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes, como os vossos pais estiveram. Todos eles foram batizados na nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Presta atenção nesse versículo. E todos comeram de uma mesma comida, o quê? E beberam todo da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos viram o que Deus fez na travessia do Mar Vermelho, no deserto, comeram do maná do Senhor, todos experimentaram a mesma coisa, mas agora eles estavam se voltando para uma vida de idólatra. Estava voltando novamente a ser escravo pelas circunstâncias, desejando novamente viver a vida livre que eles tinham lá no Egito, de fazer as coisas que eles gostavam de fazer, aprisionado, mas eles não viam aquilo como prisão, até que alguém clame, e os deuses pagãos que infiltraram no meio deles. Agora aqui eles estão livres, trazendo de volta tudo aquilo que eles viveram no passado, que seus antepassados viveram. E Paulo fala para eles: todos viram, mas nem todos entraram na terra prometida. E esse que é o perigo, de vermos a glória de Deus, de ver tudo que Deus está fazendo, e no final sermos paralisados, sermos influenciados. Mas Paulo no versículo 13 ele disse: olha, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, acima do que você pode resistir. Não tem tentação que antes você não vai ser avisado. Não tem nada nesse mundo: eu não sabia. Não, o sinal houve um sinal de alerta. Quando alguém, principalmente a gente que é crente, come muito, né? Come alguma coisa que aquilo não faz bem o seu organismo. Geralmente quem tem problema de fígado vai dar o quê? Um enjoo, uma dor de cabeça. Mas é porque ela comeu muito? Não, o problema já estava lá, ele só sinalizou de novo: se você não correr para o médico, eu vou te matar com colesterol. Aí eu não esquento a cabeça: não, Jesus é bom, me cure. Eu não paro de comer as guloseimas, e daqui a pouco alguém sabe, ele infartou, mas ele era tão bom. Quando eu fui ao médico, o médico falou que eu tinha colesterol. Eu perguntei: eu não como gordura, não como manteiga? Ele falou: mas o seu estresse gera isso, tem facilidade de gerar gordura. Eu falei: então tá bom, qual é o caminho? O caminho mais natural que o Senhor me indica é esse, então eu vou por esse caminho.
e cortei um monte de coisa que aos meus olhos era bom, mas ao meu fígado estava me matando. Então Deus avisa. Antes que Deus avisa, Deus não vai deixar de te avisar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possas suportar. Ele vai te avisar, vai te dar o escape, para que você possa suportar e que você possa vencer. Porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele te escolheu para ser livre e não viver sofrendo as consequências e circunstâncias que o mundo tenta trazer para a sua vida. Você é uma nova criatura. Você não é como Sansão. Você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus discerne as coisas no Espírito e não no sentimento da sua alma, da sua carne. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia.